Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Começa agora o terceiro episódio de Invisíveis Histórias para Acordar, com Amanda Gatti, Débora Finocchiaro e eu, Patrícia Souza, e as nossas maravilhosas convidadas, Roberta Siqueira e Rita Vengorovius. Roberta Siqueira é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e a Rita Vengorovius é atriz e encenadora portuguesa. Na técnica e edição, Babiton Leão e Gilmar Santos. Esse programa é gerado pela Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. E tem reprise às sextas, às 15 horas, na Rádio Estação Democracia, e estará disponível no nosso podcast, Invisíveis Histórias para Acordar, no Spotify, Apple Music e Google Play. Este projeto é uma coprodução Brasil e Portugal, contemplado pelo programa Iberecena 2020-2021, de artes cênicas, uma parceria da Companhia de Solos e Bem Acompanhados do Brasil e Casulo, Núcleo de Artes Performativas de Portugal. Muito bem-vindas, mulheres lindas! Agora eu queria passar a palavra para as nossas convidadas e que falassem um pouquinho de quem são e para os nossos ouvintes e espectadores conhecerem um pouquinho do trabalho de vocês. Quem se habilita? Pode ser a Roberta, pode ser a Rita. Estamos em casa, por favor. Então, vou começar. O meu nome é Roberta Arabiane Siqueira, eu sou procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e eu atuei um tempo como agente setorial junto à Superintendência dos Serviços Penitenciários. Ajudei a montar o Complexo Prisional de Canoas, o que acabou me rendendo um prêmio de reconhecimento nacional. Depois ajudei a trazer a associação da... desculpa, eu tô tão atucanada aqui com um monte de coisa na volta que o nome fugiu. A PAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Rio Grande do Sul, trouxe para cá, que é um presídio que não tem armas, não tem algemas, os presos ficam soltos e ela é comandada, esta cadeia é comandada por pessoas da comunidade, por voluntários, como nós todas que estamos aqui hoje, que não precisa ter nenhuma formação na área da segurança. Né? Sou mãe do Franco, isso é uma parte muito importante da minha vida, e esposa do Rafael. Que bom, muito bem-vinda. Agora eu quero saber da Rita, para nos apresentar para todas nós. Viva a todos, muito obrigada a este grupo maravilhoso. É um prazer enorme, desde aqui de Lisboa, Portugal, mas também de Itália, porque eu tenho as duas nacionalidades, dar as boas-vindas a esta ideia dos invisíveis e nos unirmos numa roda bem grande para diminuir a invisibilidade no mundo. Eu sou doutorada em Teatro Social e de Comunidade pela Universidade de Turino, em Itália, e sou a diretora artística do Teatro Humano, e o nosso trabalho, por isso é que se chama Humano, é humanizar através das artes. E nós trabalhamos em várias prisões, temos uma rede internacional, sobretudo com as prisões italianas. Em Itália também há um trabalho muito rico nas prisões. Eu sei que o presídio, a gente aqui diz prisão, no Brasil, porque já trabalhei com pessoas brasileiras que trabalham connosco. Eu sei que muitos presídios as pessoas não estão algemadas e não estão livres. Aqui toda a gente está livre, não temos prisões, temos de alta segurança, mas não que estão algemados. E o nosso trabalho é muito para a inclusão social através da arte. O teatro é sempre a arte de ver o outro, mas eu só vejo o outro se eu me vir a mim. Então o nosso trabalho é muito esse. O teatro é um pretexto também, não é? É uma lente para olhar, mas o que nós queremos é humanizar primeiro a mim próprio e depois o outro. E eu poder ver-me, o tempo que estou preso, poder ser um tempo de olhar para mim, de olhar para dentro. Nós falamos de acender a luz de dentro. E então é esse trabalho que nós fazemos também muito de consciência com eles e capacitando cada vez mais as presas e os presos para quando eles saiam, porque têm uma relação de amor próprio diferente com eles, vão ter uma relação diferente de amor também no mundo, e nós também fazemos muita rede de reinserção. Agora, quando foi da pandemia, em Portugal, soltaram várias presas e presos. E das coisas que mais nos custou, porque nós acompanhamos estes grupos já há mais de 15 anos, foi que várias mulheres e homens saíram da prisão. Nós vimos com sacos do lixo,
com meia dúzia de traços, e voltaram a entrar porque não tinham para onde ir. Não tinham ninguém. Isso é bem comum aqui. É o invisível dos invisíveis, né? Então nós temos que trabalhar para uma sociedade que nós devemos tornar visível o invisível. Obrigada por este programa, porque nós estamos a tornar mais visível, e também na Europa, porque há muitas situações que é disfarçada esta Europa. Esta Europa é disfarçada de muita coisa que também há aqui dentro. E é como dizia o nosso querido Augusto Boal, não é? O polícia dentro da cabeça, não é? Nós temos muito polícia dentro da cabeça aqui na Europa. E então há uma repressão muito grande e uma autorrepressão. E é muito importante este trabalho na prisão, para nós é fundamental e temos descoberto muita coisa. Obrigada e passo a palavra. Eu gostaria de falar uma coisa com vocês sobre esse projeto. Eu, ouvindo a Rita, é muito forte e há uma identificação profunda, porque a minha busca, há muitos anos eu trabalho com teatro, e dentro dessa área é a crença na arte como esse caminho real de transformação, de novas perspectivas. E esse projeto Invisíveis Histórias para Acordar é mais um desses projetos alinhado a essa questão ética e existencial. Essa certeza absoluta, e eu não tenho mais dúvida de que, através da arte, a gente consegue mover tantas coisas, tantos pensamentos, tantas atitudes e botar em prática o nosso discurso. A gente estava falando disso antes de começar o nosso podcast, né? E o Invisíveis Histórias para Acordar, esse projeto, ele vem de muitos anos, ele faz parte de uma trilogia Mulheres Perdidas e Achadas, escrito pela Rosina Duarte, organizado pela Rosina Duarte, na verdade, que ela e a Maíra, da Alice, que é uma ONG que faz trabalhos sociais aqui há muitos anos, entre outros, eles têm um trabalho que é o jornal Boca de Rua, que para mim é um dos grandes projetos desse país de cidadania e de respeito e valorização do ser humano. Se tu não conhece, Rita, é maravilhoso, tu tem que conhecer, um jornal escrito por moradoras e moradores de rua, é uma coisa divina, é incrível, e tem inclusive um documentário maravilhoso disponível que eles fizeram há 2 anos atrás. Bem, e elas ficaram durante 2 anos fazendo uma pesquisa com diferentes grupos, uma pesquisa não, elas davam oficinas para diferentes grupos de pessoas invisibilizadas, né? Eram grupos de prostitutas, de detentas e de mulheres idosas no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E disso resultou uma trilogia Mulheres Perdidas e Achadas, como eu falei, e no caso, hoje, nós estamos trazendo a questão da invisibilidade dentro da prisão. A mulher detenta, o homem detento, o que é isso? Além de todo o abuso, de toda a falta de justiça dentro dessa não justiça que todas nós sabemos, né? E o livro da trilogia que eu estou me referindo é esse aqui, que é Pombo Correio, Cartas da Prisão. Que esse trabalho de escrita, essas oficinas da Rosina com a Maíra, elas ficavam 2 anos treinando com elas essa escrita criativa e resultou nessas obras, nessas 3 obras, né? O outro é o Almanaque da Terceira Idade, que é da Maturidade, que é super legal, que traz receitas caseiras, traz rezas, bênçãos, curiosidades, é muito legal. E o outro é o Folhetim Mariposa, Uma Puta História. E esse projeto Invisíveis Histórias para Acordar, agora, nesse formato, essa união desses 2 grupos, do Casulo, de Artes Performativas de Portugal, e da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, ele está contemplando aumentar um audiovisual que nós já temos disponível no meu canal do YouTube, e que já estreou no dia 15 de outubro, trazendo esses relatos. A primeira parte que a gente fez eram só com relatos de moradoras de rua e parteiras, mulheres mais velhas, parteiras, e agora nós trouxemos relatos das prostitutas, das presidiárias, das ciganas, que foram histórias trazidas pela parte das gurias de Portugal, e mulheres vítimas de tráfico humano. Então, para dizer para vocês que hoje, esse episódio do podcast, que o objetivo dessa parte,
desse setor do nosso projeto, que é esse programa aqui, é poder aumentar o leque de visibilidade de antisistemas. Então, a gente está tendo podcast trazendo vocês, e hoje é para justamente falar sobre essa questão de presídio, né, seja onde for, inclusive os presídios internos, né, essas prisões voluntárias que nós mesmos nos colocamos, como ela acabou de falar, como a Rita acabou de falar, né, esse polícia que está dentro da gente, né, como essa possibilidade de trazer outras pessoas para a gente expandir essa questão tão importante da invisibilidade. E dessa forma, eu passo a palavra para a Amanda, que acho que ela super pode complementar também esses braços do nosso projeto, que vai ter as exposições, né, Amandinha? Queria que falasse para as gurias também. Isso, a gente chama de projeto transmídia, né, porque então a gente lida com essas mídias que é essa ação do audiovisual, que a gente chama de espetáculo audiovisual, né. O projeto foi contemplado pela Iberescena, que é característico de residências ou de espetáculos cênicos, e por estarmos ainda na pandemia, é importante, ainda estamos na pandemia, então estamos lançando, né, esse espetáculo audiovisual que está disponível no YouTube da Débora Finocchiaro, e as outras doações, que é o podcast, como a Débora falou, e 2 exposições instalativas em Portugal e no Brasil. Sempre tentando alcançar, né, o máximo de pessoas e dessa forma mesmo, assim, já que estamos em pandemia, como que podemos levar isso para esses públicos, né, e nessa coprodução levamos a outros países, né, acho que como a Rita falou, desmistificar também isso da Europa, acho que também fazemos um trabalho de coprodução é podermos dialogar entre América Latina e Europa, né? Que muitas vezes sabemos que há barreiras, né? Entre continentes. Eu vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir, mas eu tenho que dizer. É muito difícil, é quase impossível esse podcast chegar na prisão. Chegar a informação para as presas e para os presos e para os familiares das pessoas encarceradas de que existe esse podcast, de que eles podem acessar, de que dá para ouvir pela Apple ou pelo Spotify, porque a maioria deles não tem a menor noção do que seja Spotify, do que seja Apple. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Quando a gente olha ali os dados da população carcerária, 60% não terminou o ensino fundamental. Quando você entra dentro de uma prisão no Brasil, você enxerga as pessoas desdentadas. É um lugar de desdentados. Eles não têm dentes porque eles não terminaram a escola, e a maioria é analfabeta. Muitos acabaram entrando na vida do crime em razão da falta de condições socioeconômicas e de virem de um ambiente muito violento desde a infância, uma violência bastante agudizada. Nunca conheci nenhum preso, nenhuma presa que não tivesse uma figura masculina muito violenta na sua infância, pai ou padrasto, ou irmão, ou tio, ou avô, enfim, uma figura masculina bem violenta. Então, não chega essa informação. A gente teria que levar para eles. Chega em pouquíssimos lugares. Então, a gente consegue levar numa PAC, consegue levar numa prisão onde se faça algum trabalho voluntário, e depois de percorrer um caminho bastante longo de autorização, da área da segurança e tal, barará. Então, talvez daqui uns 2 anos a gente consiga fazer com que pouquíssimas pessoas consigam assistir. A gente está gravando do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o programa é nacional, né? Sim, porque está um podcast, está disponível. Então qualquer lugar. Qualquer lugar. A gente está gravando no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, atualmente, nós temos 44 mil presos, né? A gente não vai chegar, assim, nem a 1% dessa população. Assim, não vai conseguir, nesse momento. Roberta, o que tu está colocando é muito triste, mas é uma realidade que a gente tem plena consciência. É invisível. Disso, total. Nós temos total consciência disso,
E um dos desafios que nós temos, assim como esse projeto, nós temos o Confessionário Relatos de Casa, que é sobre violência doméstica e de gênero. O nosso desafio é como chegar nas pessoas que precisam ser acessadas. Esse é um desafio profundo. Por onde começamos, né? Acho que a Rita pode nos falar muito também da experiência dela direta, desse trabalho que ela faz da arte dentro dessa comunidade carcerária. E a gente fica se perguntando, a Amanda é super minha parceira e sócia também no confessionário, né, Amanda? E essa é uma questão para a gente. Sempre que eu falo com as promotoras, com as juízas, com as advogadas, com as vítimas de violência doméstica, com as feministas, e tá, tudo bem, legal, mas como é que a gente consegue falar com as jovens? Porque a violência doméstica só vai diminuir quando as jovens, as meninas mais jovens, se permitirem a mudar de comportamento, ou ter uma outra perspectiva de comportamento, e assim por diante, né? Então, para nós, Roberta, esse é um grande desafio, e eu acredito que só é possível a gente mudar um pouco essa realidade através da união de esforços real, né? Não ficar numa, ai, que legal, estamos aqui fazendo arte, estamos contemplados pela Iberecena, vamos aqui ganhar meia dúzia de pila, porque é uma meia dúzia de pila mesmo, é uma miséria, e o que nos faz estar aqui é essa crença de que a gente precisa mexer nisso. Não dá para cruzar os braços e dizer, tá, não tem o que fazer, não tem jeito. Eu acho que tem jeito, sim, né? Mexendo uma pedrinha aqui, outra ali, de como é que falar sobre isso. E que é o que vocês estão fazendo, né? É o trabalho que a gente faz. Quando eu fui lá dentro do presídio e gravei lá dentro para um espetáculo e acessei aquelas presidiárias e consegui mexer com elas e consigo dizer os textos dessas mulheres, mas é como nós também, só para complementar isso, mexer no nosso entorno, né, Beta? Como é que a gente consegue fazer que mulheres brancas, de classe média, que nunca passaram fome, também olhem para isso? Porque o comum é a gente fingir que não está vendo, não é? A gente passa por um morador de rua e finge que ele não existe na maioria das vezes. A gente tem medo. A gente tem medo de olhar, a gente tem medo de reconhecer. Geralmente, assim, a gente se coloca superior. E, na verdade, é como ter essa consciência real de que é horizontal, de que esse cara desdentado e pobre, que está ralado dentro da prisão, tem tanto direito quanto eu. Né? Como a gente conseguir mudar essa chave da humilhação, né? Que é essa arma do poder, que é humilhar, pisar no outro e se achar mais do que o outro, né? Enfim. Rita, fala pra gente. Não, Débora, não. Muito bom. Estava a ouvir e assim, eu acredito muito, e obrigada mesmo, de poder termos este troca de continentes, não é? Eu acredito, e nós estamos muito unidos aqui neste pensamento. Nós que estamos aqui a falar, e se calhar quem nos está a ouvir. Mas é preciso, eu acredito muito naquela ideia da borboleta, não é? Por mexermos as asas da borboleta aqui, em Portugal, em 4, em 5, em 10 mulheres. Vamos mudar o mundo assim, devagarinho, a pedrinha, mas a gente muda. E como é que muda? Muda no trabalho que fazemos real. Eu vejo muita gente, eu também sou professora de mestrado e levo muitas vezes os alunos à prisão, levo outras pessoas jovens, por exemplo, trabalhamos também com a Faculdade de Psicologia, com a Faculdade de Direito. Levo jovens à prisão a ver o nosso trabalho, a acompanhar. E quem entra no presídio muda para sempre, porque percebe que o outro é humano. O trabalho que nós estamos a fazer chama-se Errar é Humano. Como o grupo também é escrito com U, em português é como se tivesse escrito errado. Errar é humano, todos nós erramos. E eu gosto de trabalhar em prisão porque eu aprendi muito com aquela gente. Reconheci-me muito neles. E eles também dizem muito, nós somos humanos, vocês veem, vocês conseguem nos ver como humanos. Então acho que o trabalho muito primeiro de tudo, é esse trabalho de tirar os nossos olhos carregados, não é, de preconceito, e nós próprios, brancos, burgueses, como dizia até o Augusto Boal, não é? Entrar em contacto verdadeiro com essas pessoas. Depois, acho que é muito importante o teatro, porque o teatro é muito... ou arte, qualquer arte. Nós também fizemos muito trabalho de vídeo, música, por dois sentidos. Por um lado, é aquela ideia, sempre disse que é quem não exprime, oprime ou deprime, não é? Nós temos uma população deprimida e oprimida na prisão. Então, se nós fizermos um trabalho, primeiro com eles, mas depois o espetáculo ser validado por outros, eu lembro-me de estar ao pé da mãe de uma presa, dela estar sempre a chorar. Eu disse, desculpe, passa-se alguma coisa.
E ela disse, é que eu nunca vi a minha filha fazer nada de bonito. E o espetáculo, as pessoas aplaudiam, estavam a fazer o espetáculo, e eu nunca vi. Então ela chorava muito. Então acho que é muito importante o levar o belo, levar a beleza, não é? Levar a beleza, porque a beleza também existe dentro da prisão, no chão frio, nos ratos. Nós em Lisboa, a prisão de Lisboa tem ratos, que é a prisão dos homens. Em Lisboa, no centro de Lisboa, não é? Também para tirarmos estes estereótipos doidos da Europa. A prisão das mulheres, que é aqui na zona de Sintra e Alcabideche, muitas delas também não têm janelas que fecham, têm frio. Portanto, também há... Claro que as prisões em Portugal não são todas iguais. Há prisões que já têm equipamento, mas há muitas que não. Mas a mudança, eu acho que é, através do espetáculo, dar voz a estas mulheres, e elas, estando empoderadas, se cada mulher empoderada, eu acredito muito, sobretudo nas mulheres, elas mudam o círculo, estes círculos de pobreza, não é? Que nós falamos, porque os círculos de pobreza... Eu lembro-me também, quando entrei na prisão a primeira vez, há 15 anos, um homem estava a olhar para mim e ele disse, eu conheço-te. E ele tinha sido meu numa favela, porque em Lisboa também há favelas. Eu gosto de dizer isso também no centro histórico. E as pessoas também têm essa ideia que não há. Que é mais bem escondido, não é? É um invisível mais escondido. Mas também há. E ele tinha sido meu aluno de teatro, tinha 7 anos, estava preso. A gente sabe que são círculos de pobreza. Como é que nós podemos quebrar os círculos de pobreza? O que eu peço de manhã quando acordo é aquela ideia da Mercedes Sousa, Deus não me deixe indiferente. Que a gente não sejamos indiferentes. Nós somos indiferentes. Nós não podemos ser indiferentes. Porque aquele sofrimento também é meu. Mas ali não há só sofrimento. Há uma riqueza também muito grande dentro da prisão. Tem que conseguir enxergar o ser humano dentro do monstro. Porque o que as pessoas enxergam quando a gente fala em prisão? Eles enxergam assassino, estuprador, ladrão, sequestrador, né, homicida. É isso que se enxerga quando você fala em prisão. E aquilo que a Rita estava falando, tá? A gente tem que se libertar e não ficar o tempo todo também se autorregulando, né? Só que quando você analisa uma prisão, são pessoas que ultrapassaram todos os limites. Elas não respeitaram a propriedade do outro e foram lá e roubaram. Não respeitaram o corpo do outro e foram lá e estupraram ou mataram. Entende? Não respeitaram de forma nenhuma nada. Teve extorsão, teve sequestro, foram pessoas que ultrapassaram tantos limites que a gente teve que botar uma grade na frente delas e dizer assim, ó, daqui tu não passa. E todas as pessoas que ultrapassaram esses limites e que cometeram esses atos bárbaros, elas são seres humanos iguaizinhas a mim. E se elas conseguiram fazer aquilo, eu também consigo. Porque se um outro ser humano conseguiu fazer isso, eu que sou um ser humano também consigo, tranquilamente. Mas eu não quero olhar para mim. Eu não quero olhar para mim e achar que eu sou capaz de fazer isso. Eu não quero olhar para mim e achar que eu sou racista. Que se eu estiver num beco escuro de noite e vier um negro andando pela rua, eu vou atravessar correndo. Eu não quero. Então, o que eu faço? Eu tranco essa pessoa atrás de um muro bem alto que eu não vou enxergar. E atiro ela lá dentro. E aí, o Estado que se vire, ela que se vire, ela que saia de lá de um jeito ou de outro. Então, quando a gente está falando dessa invisibilidade da população carcerária, a gente está falando de pessoas que conviveram desde muito cedo com a violência física, inclusive, e que foram segregadas porque ultrapassaram os limites por N motivos, né? E que estão lá trancadas, ninguém quer olhar para elas. É por isso é interessante vocês observarem que não existe prisão, salvo agora as APACs, né? Que é um outro tópico que a gente pode deixar para o final, assim, que é o tópico de esperança. Mas não existe prisão que você consiga olhar, que tenha só uma gradezinha, assim, um murinho, uma telinha. Não, são muros de 4 metros, 5 metros, que ninguém enxerga o que está acontecendo atrás daquele muro. Ninguém sabe que ali está acontecendo tortura, continua acontecendo extorsão, continua acontecendo homicídios lá dentro, continua acontecendo prostituição lá dentro, estupros lá dentro, entende? Então tem isso. Mas para se trabalhar com essa pessoa que está presa, para a gente tirar a violência da rua, você tem que conseguir fazer com que ela olhe para dentro de si mesma. E ela tem que enxergar que tem um ser humano morando dentro dela, apesar daquele monstro que está lá dentro, tá?
Isso... Que é o que a Rita... Desculpa te interromper, mas a Rita... É o que a Rita estava falando. Tá, eu vou chegar nisso. Acender aquela luz, né? Eu vou contar uma história bem legal que envolve teatro para vocês, que é muito show. A gente tem que fazer essa pessoa olhar para dentro dela, mas ela tem que enxergar o que ela fez. Ela tem que enxergar que ela foi capaz de violar o corpo de outra pessoa. Que ela foi capaz, que ela causou muito sofrimento a outra pessoa. Porque se tu tá fazendo um tráfico, não é só um tráfico, entende? Tá, eu vou vender aqui a minha cocaína e tal. Quanta gente morre por conta da cocaína? Se a gente for olhar lá para trás, desde o pessoal que está plantando a folha até o que, né? Quantas mortes, quanto sangue é derramado para eu cheirar a minha graminha de pó, entende? Para eu vender aquilo ali e comprar o meu pão. Então, a pessoa tem que olhar para dentro dela, enxergar isso e enxergar que ela é mais do que isso. Todo ser humano é maior do que o seu erro. Porque ninguém está livre de cometer um erro. E uma das formas bem acessíveis e bem tranquilas de trabalhar com a população prisional é através das artes. E a gente consegue isso, pelo menos a minha experiência, e acho que a Rita conta um pouco melhor sobre isso, a gente consegue tanto com as pessoas ditas normais, quanto com quem está dentro do hospital psiquiátrico. Aqui em Porto Alegre, no Instituto Psiquiátrico Forense, nós temos um projeto chamado Arte e Inclusão, que é com um artista plástico, e ele leva as telas e dá aula para as pessoas que estão lá, que é um hospital psiquiátrico, então eles estão cumprindo pena, né? Medida socioeducativa que a gente diz. Porque tem algum tipo de laudo, paranoia, esquizofrenia, enfim, o que for. E aí eles olham filmes, eles escutam, e aí eles vão tentar reproduzir aquilo ali. Uma arte parecida com Pollock, ou com Picasso, ou com o que for, e depois também se faz teatro. Eu tive uma experiência, e talvez eu comece a chorar quando eu começar a contar, porque é uma coisa que me emocionou muito. Muito interessante, que foi assim, quando a gente resolveu montar o presídio estadual de Canoas, o complexo de Canoas, a gente queria um presídio onde a pessoa pudesse sair de lá sem dívida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando tu prende alguém no Brasil hoje em dia, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa entra com a roupa do corpo e é com a roupa do corpo que ela fica. O Estado não dá uma escova de dente, não dá um sabão, não dá o papel higiênico. No mesmo dia, ela vai querer ir no banheiro. Com certeza ela vai no banheiro. E ela não tem papel higiênico para ir no banheiro. Quem é que vai dar esse papel higiênico para ela? Essa escova de dente, esse sabão, as coisas básicas, de itens de higiene básico. A facção criminosa que está naquela galeria onde essa pessoa foi alocada. Todos os presídios hoje no Brasil, todos, estão tomados pelo crime organizado. Então, quando a pessoa entra, a gente já pergunta, onde tu quer morar? Aí ela vai dizer qual é a facção que ela vai pertencer. Se ela não é de nenhum tipo de organização criminosa, ela mora em uma vila, em uma favela, que tem alguma dominação por esse grupo criminoso, e aí ela vai se dirigir para aquele grupo criminoso, porque senão ela vai morrer, se ela entrar numa outra galeria. Então, esse sistema que a gente tem, essa política de segurança pública de encarceramento em massa, nada mais é do que a gente pegar soldados e entregar na mão do crime organizado. Toma pra ti. Cuida deles e alimenta essa gente, porque o Estado não dá. Então, a gente queria montar um presídio diferente, que era o Estado fazer o seu papel, tá? Que era a pessoa chegava, ela tomava banho, ela ganhava uniforme, ela ganhava kit básico de higiene, uma alimentação adequada, cada um ia dormir numa cama só e não do chão, né? Enfim. E para fazer isso, a gente precisava selecionar as pessoas que fossem para lá, para essa prisão, para não pegar a gente do crime, tá? E eu encontrei um homem, gente, que estava literalmente no meio do cocô. Ele trabalhava né? Ele prestava serviço na prisão, que era por remissão, né? No Presídio Central de Porto Alegre, hoje Cadeia Pública de Porto Alegre, e ele trabalhava ali nos esgotos, no encanamento, procurando se não tinha celular escondido, essas coisas assim, tá? Então ele estava dentro do esgoto, e ele é um homem que não tinha dentes, né? Tem um dente só assim de um lado, o nome dele é Jorge Fabiano. E ele olhou, e ele não fala direito, né? Enfim, e a gente perguntou se ele queria, eu vou começar a chorar, a gente perguntou se ele queria mudar de vida, né? Se ele queria sair daquilo ali, explicou qual era o presídio que ele estava indo, e ele topou. Quando ele chegou em Canoas, a gente botou ele numa parede e ligou uma mangueira, e deu um banho de mangueira, assim.
porque não tinha como, ele fedia tanto, tá? Porque ele passava o dia inteiro dentro do esgoto, no meio do cocô, tá? Então, a gente botou uma mangueira assim, passamos a máquina, a gente raspou a cabeça dele, deixou ele careca, passamos uma mangueira assim, ele foi pro dentista, né? Era um cara que tava assim, a boca muito doente, né? O dentista me disse assim, doutor, eu nunca tinha visto tanta doença, e ele era analfabeto. Aí a gente botou ele a estudar, e depois chegou a PAC aqui em Porto Alegre, tá? Que é essa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é um presídio montado pela comunidade e que trabalha muito com a valorização humana. E na PAC a gente tinha uma oficina de teatro e tem, né, uma oficina de leitura. E ele foi primeiro ser alfabetizado, tá? Então ele primeiro começou a escrever as primeiras palavras e tal, enfim, e durou um tempo isso aí, tá? Mais de um ano essa função. E se decidiu, então, que a gente ia ler clássicos e começamos a ler o Machado de Assis, né? E fizemos os presos discutir, porque o machismo é muito, muito forte, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, tá? No final do ano, a gente resolveu fazer uma peça de teatro, encenar com apresentação para o público, tá? E aí, os recuperandos, né, que a gente chama os presos de recuperandos, cada um deles ganhou um papel dentro dessa peça de teatro. Quando eu já comecei a chorar. Quando eu me sentei para assistir e eu vi o Jorge Fabiano, que eu tinha tirado do meio do cocô, se apresentando num palco, Machado de Assis, e ele estava, eu tô arrepiada, Gurias, e ele estava entendendo o que era Machado de Assis, e ele já conseguia escrever o nome dele, e ele já conseguia escrever sobre a peça de teatro que ele estava fazendo, tá? Eu não consegui ver o resto da peça, porque eu só chorava olhando para ele, eu só choro quando eu lembro dessa história, quando eu contar essa história para alguém, tá? E ele é um cara que cometeu barbaridades, assim, coisas muito, muito, muito pesadas. E que a gente está começando agora, através disso, da arte, né, da leitura, do teatro e da música, fazer ele conseguir olhar para dentro dele. Mas ele fez coisas tão pesadas que eu acho que ele sofre tanto em ter que olhar para ele, que ele não consegue falar dele até hoje. Ele só consegue interpretar personagens. Ele não consegue. Quando ele tem que falar dele, ele inventa desculpa ou ele mente, tá, gurias? E a gente vê nitidamente, assim, né? Porque a gente trabalha como voluntário, ele mente. Então, ele só consegue pôr pra fora se a gente estiver encenando alguma coisa, se estiver fazendo alguma coisa nesse sentido ligado à arte, assim. Então, é bem importante esse trabalho que a Rita faz. Eu acompanho de pertinho, assim, mas não sou eu que faço isso, eu faço outras coisas dentro da prisão. Eu me apaixonei por um preso, né, guria? Assim, me casei com um deles, então... Essa também é uma história, meu Deus. Mas sabe, Roberto, tu estavas falando antes, assim, sabe, vou dizer uma coisa dessa questão da invisibilidade que não chega lá e tudo mais. E eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de é invisível para quem? Né? Se eu sou uma pessoa presa, eu não sou invisível para mim, eu sei de mim, né? O que a gente eu percebo que a gente quer com esse projeto é que as pessoas, como a gente estava dizendo, que são ditas ou burguesas, ou que estão numa posição, ou seja, que estão fora do presídio, comecem a olhar para esse universo que é fazer simplesmente desaparecer as pessoas, né? Então vamos olhar para esse outro mundo, que é isso que eu não sabia. Mas por que elas vão olhar? Porque eu acho que é isso, porque a questão da humanidade. Entende? Como é que eu consigo fazer as pessoas olharem, tá? Eu, Roberta, a minha experiência. Quando elas entendem que se elas olharem, elas tiram violência da rua. Porque quanto tu menos olhar, quanto menos tu olha, mais violento fica. Então, assim, ó, se tu olhar, tu tira a violência da rua. Porque ninguém quer. A gente usa no Brasil, eu nunca ouvi essa expressão na Europa, mas aqui no Brasil tem muito uma expressão chamada bandido bom é bandido morto. Uhum. Tá. Enquanto o preso entende que a vida dele não vale nada, ele vai matar por um par de tênis. Quando ele entende que a vida dele vale, que ele é alguém, que ele é uma pessoa que está sendo vista, que o sentimento dele interessa, que a dor dele importa, que aí ele não mata mais por um par de tênis. Aí a vida dele importa, daí a minha passa a importar também. Então tem que olhar.
E a questão da invisibilidade, né? Só o muro já é a imposição, né? Eu passo ali no presídio, mas é sempre uma dor. Eu olho para a esquerda, porque eu passo de carro ali e entro à direita, e olho para a esquerda e vejo aquelas janelas, vejo aquele monte de roupa pendurada, e aquele só de olhar para aquilo sempre dá essa dor, assim, como pular esse muro e atingir de determinada forma, porque tu só te humaniza. Tu dá o que tu recebe, é muito isso, né? É que nem um sorriso, o sorriso contamina, assim como a dor, a tristeza e a violência. E aí, se a gente olhar uma criança que nasce num meio violento, como a Beta falou no início, né? Que todos têm um histórico de violência grande, familiar, principalmente vinda dos homens, é tão natural matar, assim como é normal. O que tem? Tu vê isso todo dia, é tiroteio todo dia, tu vê tua mãe apanhando todo dia, tu bate, é tão naturalizada a violência. E aqui, do jeito que tá, na realidade que a gente está vivendo, a violência está ficando cada vez mais naturalizada por um desgoverno infame que estimula as pessoas a se armarem, meu Deus. E aí tu pergunta como pode alguém que tem algum pingo de amor dentro de si apoiar alguém que instiga o ódio. E isso é a base de toda essa questão que a gente está falando, violenta, e do tratamento violento, e esse lugar de que eu estou superior e eu posso te pisar, porque eu sou mais do que tu, né? Desculpa, é tanta coisa que nos incita. E a população carcerária feminina no Brasil, ela mudou. Porque antigamente, o que acontecia? As mulheres eram presas por crimes menores, assim, elas eram presas por homicídio, infanticídio, aborto, eventualmente um roubo. Hoje já mudou tanto que o perfil de presas femininas no Brasil, ele é majoritariamente por tráfico. Sim. E aí, no início, o que acontecia? A mulher estava ali no barraco, o cara guardava, o companheiro, enfim, guardava a droga dentro de casa, a polícia chegava no barraco, ela tinha as crianças pequenas, o cara pulava o muro e ia embora, fugia, e ficava ela em casa, e ela não fugia, porque ela tinha os filhos pequenos dentro de casa, e daí com que ela ia deixar as crianças, ela ficava ali, e daí ela era autuada por tráfico. E acabava pagando a pena do marido. Claro, aí vocês vão me perguntar, sim, mas ela estava com um cara que ela sabia que traficava e que guardava droga dentro de casa e ela permitia. Então, né, era cúmplice desse cara, enfim. Tem várias nuances nisso. Mas nem todas, né, Beta? Nem todas, mas assim, antigamente tinha isso, tá? Hoje não mais. Hoje o tráfico de drogas já entendeu que numa batida policial, se for uma mulher bonita e jovem, que é o que está aumentando muito o número de prisões aqui, se for uma mulher bonita e jovem, a polícia deixa passar. Então, hoje as mulheres estão fazendo o trabalho que antigamente era só dos homens, que é servindo de mula. Mas teve um caso, né, agora em São Paulo, na Cracolândia, eu não lembro o nome da moça. Que é tipo assim, a Miss da Cracolândia, uma coisa assim. Sim, que bem jovem, estudante de direito, né? Uhum. E uma coisa até que eu comentei numa live que a gente promoveu esses dias num vídeo que eu assisti, o Celso Ataíde, ele comenta sobre o isolamento social, né? Que muito se fala agora na pandemia, que estamos em isolamento social, temos que nos isolar, mas as pessoas da periferia, das favelas, sempre estiveram em isolamento social. E os presidiários, então, estão totalmente... Na pandemia, a gente aumentou muito o número de depressão nos presídios. Porque com a pandemia, no dia 23 de fevereiro, no Rio Grande do Sul, se fechou o presídio para visitação, todos eles. Então... porque em razão da pandemia, então, dia 23 de fevereiro de 2020, os presídios ficaram fechados e não recebiam visitas, eles ficaram 11 meses completamente isolados, então era um isolamento dentro do isolamento, tá? E aí se começou a abrir uma visita por mês, de 1 hora, com 1,5 metro de distanciamento, sem poder se tocar, tá? Então é um lugar onde o que entra de humanização no presídio, no sistema prisional, ele entra através de visita ou de voluntário. Aí vocês vão me perguntar, todos os voluntários? Não, porque tem voluntário que também é sem vergonha, porque no presídio é um lugar que ganha-se muito dinheiro. Então tem gente que vai para lá para extorquir preso, né? Então assim, tem, sim, muito. Então, mas o que entra de amor lá dentro, de olhar amoroso, é a visita, a família.
e os voluntários, os poucos que podem entrar. Com a pandemia, então a gente está assim desde fevereiro de 2020, há mais de um ano, não tem mais serviço voluntário nos presídios e não tem mais a visitação. O Rio Grande do Sul abriu, né, uma visita por mês de 1 hora. Minas Gerais continua fechado, por exemplo. Sim, sim. Aqui em Portugal, os presídios continuam fechados. Aqui também, Rita, como é que está aqui em Portugal? Aqui em Portugal também foi o mesmo, quando foi logo na altura de março, quando foi em março da primeira pandemia, fechou, e foi uma das coisas que mais nos custou. Nós tínhamos 3 espetáculos a serem montados e era uma aflição muito grande que eu tinha de sentir, não é? Que é um isolamento dentro do isolamento, não é? Exclusão dentro da exclusão. E aumentou também muito a questão, como disse a Roberta, da depressão e até da medicação e até do suicídio. No caso das mulheres, houve até a questão do suicídio em 2 casos. Foi muito, muito difícil. O nosso projeto, conseguimos continuar. Nós queríamos fazer o Teatro ao Telefone, que é um projeto que nós fizemos com os idosos, mas não nos deixaram. Nós conseguíamos fazer com eles antes. Também aqui é muito difícil entrar, mas não nos deixaram, mas conseguimos depois fazer. Lembrei-me quando vi o livro da Débora, fazer as cartas, mas só depois agora de abrirem. De enviarmos cartas e deles nos mandarem para nós. Já está aberto, então, aí em Portugal? Agora já está aberto, mas o número de visitas só está aberto, não é uma vez por mês, mas é uma vez por semana, 1 hora. Também não está aberto como estavam as visitas. Aqui não podemos falar que todas elas são iguais. Estas que nós trabalhamos em Lisboa e em Sintra são as que têm piores condições. E por isso é que também... Mas todas elas ficaram fechadas e isso foi muito difícil. Embora também me tenha chocado muito quando foi aqui em Portugal, como não havia hipótese, tentaram abrir para eles irem para casa, não é? Na pandemia, abriram, permitiram que eles voltassem para as suas casas. E foi o que eu disse, não é? Eles muitos não tinham para onde ir. Portanto, não quiseram sair da própria prisão, aqueles crimes mais leves. Há uma questão aqui que eu acho também que é muito importante. Nós estamos há bastante tempo a trabalhar nas prisões e a formar gente que trabalha com os presos através da arte. E muita gente pergunta é assim, eu acho que é muito importante. Eu nunca soube os crimes. Nós nunca sabemos os crimes que as pessoas cometeram. Como teatro humano, nós trabalhamos com todos os tipos, todas as alas da prisão. A única ala que eu tenho feito, às vezes alguma não, é a violação de mulheres. Mas na parte dos homens. Nós trabalhamos com todos os tipos de crimes. E o que eu acho que é importante é quem vai trabalhar o técnico, muitas vezes da parte deles há muita necessidade de contar, não é? Porque nós precisamos de narrativas para viver. Então eles querem-nos contar o que é que fizeram. Pronto, e nós temos aqui algumas regras no teatro humano que ao longo do tempo fomos vendo que ajudam. E uma delas é, nós não podemos, as pessoas que vão trabalhar não sabem do crime da pessoa, não podem aceitar objetos, nem nada, porque há muita também tentativa de tráfico, não podem aceitar. Já tive uma pessoa que gostou-me, mas que tive que mandar embora porque aceitou um colar, 1/3 de uma presa. Não se pode aceitar objetos, mas sobretudo há muita tendência de quem vai trabalhar, mesmo os voluntários, não é? Se querer saber o que aquela pessoa cometeu, não, é olhar aquela pessoa como pessoa. É treinar o olhar, como diz o Saramago, não é? Se podes ver, olha, se podes olhar, repara. Repara na pessoa que habita naquela pessoa. Então eu não posso estar muito carregado da história que ela tem. Eu não sei as histórias, eu tento não saber as histórias para poder inventar novas histórias, criar outras narrativas. Há muita necessidade na prisão, eles são muito teatrais. A minha irmã é juíza de crime. E ela diz sempre, claro que eles são muito teatrais, porque senão não estavam presos, não é? São os teatreiros. As presas e os presos são muito teatreiros, há muita fita. Sim. Então, quando eles contam aquilo tudo, quem trabalha comigo há menos tempo, ai, que horror, ele não é verdade, ele não matou, ele fez isso porque afinal foi a mulher. Por exemplo, todos os crimes passionais. Então, eu digo sempre, não vale, não é permitido ouvir. Porque eles e são tudo coitadinho. É tudo coitadinho. Tudo coitadinho. E foram culpados e não foram eles. Então a gente não pode. Nós temos que tentar fazer o que a gente fala em teatro, a folha branca, o espaço vazio. Quem é aquela pessoa? Quem é aquela folha branca? Tu já tinha ouvido falar de APAC, Rita? Já tinha ouvido.
É porque esse é um dos fundamentos do método APAC, que é um método que ressocializa presos, tá? Ele funciona no Brasil há 40 anos, no Rio Grande do Sul chegou agora, mas em Minas Gerais já funciona muito. E aqui entra o homem, o crime fica lá fora. Tu não pode falar dentro das APAC sobre o crime que eles cometeram. Não tem que saber e não tem que falar sobre isso. É proibido falar em crime. Para mim, eu não conhecia essa... Para nós foi uma regra que a gente criou pelos problemas que eu via quem trabalhava com as nossas equipas. E das nossas próprias equipas, às vezes elas próprias é que queriam saber. E curiosidade. Não, e depois aceitavam telemóveis, falavam com os guardas, mas era mais forte do que elas. E pessoas com licenciatura, está a ver, não conseguem fazer esse trabalho, a gente também diz do Brecht, que é um trabalho de distanciação positiva. Sim. E eu digo sempre, nós aqui dentro não somos nem psicólogos, nem mães, nem mulheres, nem amigas deles. Nós somos técnicos do teatro, de um teatro que humaniza, mas é pelo teatro. Então nós estamos o teatro também vem da palavra representar. Vamos representar um jogo, vamos jogar a ser outros papéis, vamos jogar a ser outro. O que eu senti muito interessante, nunca me vai esquecer, por exemplo, nós estávamos a preparar a Odisseia com eles, e muitas vezes fazíamos exercícios, e eles muitas vezes fazem exercícios muito infantis. Eu acho que o trabalho que eles precisam, muitas vezes, eles e as mulheres, mas muitas vezes o homem, é um trabalho quase de maternagem. Mas isso aparece no jogo teatral. Eles adoram fazer do lobo mau. Na brincadeira, nós fazíamos um jogo. Eles parecem... Não, a gente fala, vocês vão achar que a gente é louca, mas, aquele cara ali estuprou, matou, não sei o que lá, e ele é uma criança de 5 anos. São crianças. Por exemplo, nós trabalhamos muito essa questão do jogo infantil, eles querem muito, porque houve uma infância que ficou cortada, ou que nunca foi muito. Eles, em razão da violência, eles não tiveram a oportunidade de ser criança. Ser criança. Então há muito aquela vontade, por exemplo, de jogar ao jogo infantil, de brincar, de contar histórias. Por exemplo, nós levamos muito contador de história, e às vezes a gente leva outro tipo de história, e eles querem mesmo histórias infantis quase, sabe? A história do coelho. Sim. E quando a gente leva giz de cor, assim, para pintar e fazer essas atividades de colagem, bem infantil, assim, com criança, é o que mais faz sucesso e aonde mais vem os demônios para fora. Eu senti muito isso, essa necessidade da infância, até de jogar com barro, de rasgar, de sujar, de pintar com sujo. Nós temos feito muito trabalho, porque a primeira vez que nós demorámos muito a entrar nas prisões, aqui é muito difícil, e o teatro nunca nos deixava entrar nem com uma caneta. Então nós eu tinha sempre eu dizia sempre, não, eu tenho o texto na cabeça. Eu tenho outras pessoas a trabalhar comigo e quando eu não podia ir, eu dizia, vocês têm que ter o texto na cabeça. Nós temos que decorar aquele texto, porque nós não podemos entrar com folhas, não nos deixam folhas. Agora, devagarinho, já nos deixam levar algum material. Mas quase não nos deixam entrar com nada, como você sabe, né? Sim. Mas então, a gente tem que trabalhar muito também esse trabalho físico com eles, de conexão com uma infância que não existiu. Tá, mas não eu fazer só um adendo aqui, mas não é do nada. Eu não sei os portugueses, mas os brasileiros são artistas. Eu já vi cocaína no rabicó de cabelo das crianças de 2 anos. E daí hoje o que acontece? Quando a mãe leva o bebê, tem que trocar a fralda ali na frente, mas eu já vi cocaína escondida no rabicó da criança de 2 anos. Nós, pelo menos aqui em Portugal, os técnicos e as técnicas, quem trabalha colabora com o nosso projeto de teatro humano, quando nós entramos, temos que deixar tudo e passamos por aquelas máquinas todas. Sim, pelo scanner. Aqui também, né? O scanner, aqui nós temos muito controle. Nós, técnicos, não conseguimos levar assim nada. O que eu acho que é importante é que há uma enorme vontade deles. O desejo do teatro na prisão é muito grande. E também é por isso que eu amo muito o trabalho na prisão. Há um desejo enorme do teatro. Há um desejo É porque eles saem, e agora isso eu sei, eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque eu me casei com um deles, então eu vejo no meu marido. É porque eles saem da prisão. Aqueles minutos que eles estão ali no teatro ou fazendo qualquer outra coisa, ele esquece que está preso. Exatamente. Ele esquece que está numa prisão. As mulheres esquecem que estão presas, enfim, elas estão vivendo. Porque o teatro tem esse poder do aqui e do agora, não é? Então a gente está ali. Então, como é? Nós vamos para lá e nós, quem trabalha, e é muito difícil, eu tenho visto tem sido muito difícil formar pessoal que trabalhe, porque da parte dos técnicos, os nossos do teatro querem eles próprios, porque o ser humano tem muito esta coisa, né?
querer saber da vida do outro, não é? Querem saber do crime, querem... É muito difícil encontrar pessoal de confiança, porque logo que eles querem entrar naquela novela, né? Então eu acho que a regra é essa, é ver o humano, ver a pessoa, não ver a tal não o que ela fez. Não o que ela fez. E no teatro, nós estamos no aqui e no agora. E eles podem ser outros. Eles adoram, por exemplo, eles adoram transformar-se. Nós fizemos muita roupa só com lençóis. Só nos deixaram usar os lençóis que estão dentro da prisão. Então nós fizemos todo o figurino com lençóis. Mas a necessidade que eles têm, quase essa criança, não é, ferida. Essa criança que não foi amada. Porque dentro de cada presa, eu acho que há uma criança que não foi amada, não é? Dentro da violência. Sim. A violência tem qualquer coisa de alguém que não teve colo, né? Então a arte também é esse colo não dito. E eu vejo muito que eles precisam muito de jogar a ser outros papéis. E eu acho que se nós jogarmos a ser outros papéis no teatro, a gente começa a perceber inconscientemente que cá fora, quando eles saírem, também podem ser outros. Nós fazemos muitos projetos de parceria. Temos um projeto que para mim é muito interessante com a rede de empregabilidade do Barreiro, que é uma zona de onde muitos deles vão. Perdão, Rita, repete essa frase que tu falou que eu não entendi. Nós temos muitas parcerias com a rede, por exemplo, com redes de empregabilidade, que são redes de criação de emprego, que é pensar quando as pessoas saem da prisão. Ou seja, a ideia também de ver a prisão não é um castigo, a prisão. Não tem que ser um castigo. Porque senão, se for um castigo, não funciona, não vai funcionar. A gente sabe, aqui no Brasil é assim, não funciona. E ele sai, não tem onde trabalhar e ele volta. E nós sabemos também que na Holanda, eles têm outro olhar, por exemplo, na Holanda, para as prisões, e tem uma margem de sucesso enorme. Há muitas prisões na Holanda que hoje são hotéis. Eu já estive numa. São hostels. Eles estão a diminuir muito e estão a conseguir trazer para casa com a pulseira eletrónica, né? Estão a conseguir muito esse trabalho. Portanto, o nosso trabalho das prisões, as prisões serem um tempo só de castigo, não é. É um tempo de transformação, tem que ser um tempo de crescimento, de mudança. E então nós temos que trabalhar lá dentro do indivíduo e cá fora começar a trabalhar com uma rede, com redes de empregabilidade, que é a criação de emprego. Por exemplo, nós tivemos um projeto muito interessante com as gelatarias italianas, que é a criação de uma gelataria e que eles sabem que quando saírem vão trabalhar para aquela gelataria. Quando eles saírem, eles têm estágios de 2 meses, de 3 meses. É muito importante começar a criar esse apoio quando eles saem. Eu tenho uma história muito bonita que uma vez telefonaram-me e ele disse: sou o Nuno, não te lembras de mim? Eu quero trabalhar com o teatro humano. Eu tive preso. E nós fazíamos teatro humano. E tu dizias sempre que nós somos humanos, então eu quero trabalhar convosco. E nós já tivemos 3 técnicos que ninguém sabe quem são. E a Patrícia conhece-me, é verdade, não sabem quem são e nunca ninguém há de saber, que são pessoas que estiveram na prisão e que trabalham connosco agora e que são fantásticos. Uma das coisas que nós também tentámos muito com eles é fazer um mapa das potencialidades. E muitas vezes, por exemplo, as mulheres, a prisão das mulheres aqui em Portugal, há o tapete de arraiolos, que é muito caro, a recuperação do tapete de arraiolos. Não sei se vocês sabem que é um tipo de tapete que se faz no Alentejo, feito à mão, um tapete de casa. Muito caro, porque as pessoas compravam e muita gente tem, os avós, mas as pessoas da classe média têm e ninguém arranja. E nós percebemos que elas sabiam arranjar. E através de uma velhota que foi ensinar, hoje em dia a prisão das mulheres aqui em Portugal faz muita recuperação do tapete de arraiolos. E então muita gente até com dinheiro vai lá, leva e faz a recuperação. Estão a ver? E quando elas saem, 2 delas já criaram agora um estúdio de recuperação de tapete de arraiolos, que é uma coisa que tinha acabado em Portugal. Quase, são os nossos tapetes no Brasil, de aqueles que tem aquela trama assim, lembram? Sabe? Tem, que a gente usa. Olha, eu tenho do tear. É, tipo do tear, eu não sei o nome, que se faz com aquele fio de algodão, que vai, enfim, aquela trama normal, mas é bem delicado, é bem manual, né? Outra coisa também que nós fizemos com as mulheres, eu acho que com as mulheres, nesse sentido, a mulher é sempre mais... eu estou ouvindo assim a Rita falar e fico com o coração feliz, porque Portugal está muito mais evoluído do que o Brasil. Aqui a gente não tem nem escova de dente quando o cara chega, que dirá ter um emprego para ele quando sair. Estava a partir da questão, porque nós aí conseguimos, num espaço dentro da prisão, criar estes tiares, estas senhoras ensinar e capacitar, porque a única maneira é capacitar as pessoas para que elas, quando saiam, possam quebrar esse... Nós temos que sair da rodinha, né? Do círculo de pobreza. É a única forma.
Nós fizemos também um projeto muito lindo com uma designer de moda muito famosa em Portugal, que ela desenhou as malas e depois elas fazem as malas. As bolsas. Bolsas, que se chamam mesmo Reclusa. Vocês podem ver até na net, chama Reclusa, a marca. Reclusa. E são bolsas que muita gente compra e que fica o dinheiro também para ela. E o mais importante é mudar. Como é que nós conseguimos ser outro, não é? Como é que eu posso sair e ser outro? É a nossa paixão do teatro e é a nossa paixão também dentro do presídio. Eu posso sair, eu posso ser outro. E o emprego é fundamental. Tá, que é isso, eu tenho esse livro para compartilhar. Tem uma amiga uma brasileira que mora na Itália, transformando Le Fiabe, fez um projeto em presídio na Itália. Eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas próxima a Roma. Acho que é Tiburtina. E é um livro de poemas, né, com mulheres trans. E a maioria das mulheres trans que estavam presas lá eram brasileiras que haviam traficado e estavam nessa situação em presídios lá sob pena italiana, né? Presídios masculinos ou femininos? Então, ela fez masculinos. Masculinos. Presídios masculinos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tentou tirar as trans do presídio masculino, do presídio central. São só 2 presídios que a gente tem população LGBTQ+, masculinos, né? Um em Charqueadas e um em Porto Alegre. Tentamos colocar no presídio feminino. E elas não quiseram ir. Elas não quiseram ir por uma série de motivos, e um deles era para ganhar dinheiro. Porque como tu chega no presídio e tu não tem, não ganha nada, não tem visita, às vezes elas precisam de um cigarro, elas precisam de um desodorante, um shampoo, uma coisa assim, e aí tem a população masculina ali, então não quiseram sair para ir para o feminino. Gente, olhem só, eu vou ter que falar para vocês, a gente já está aqui há quase 1 hora. Eu estou encantada, vocês me encheram de novas perspectivas, eu estou muito comovida com essa conversa, Rita e Roberta, e minhas amadas parceiras, Paty e Amanda. Como é bom a gente poder estar em projetos que nos transformam profundamente, porque realmente já está acontecendo, né? É aquela conversa do início, como é que a gente vai despertando, e eu vejo tanta identificação. Eu queria fazer uma analogia, mas é muito literal o que eu vou dizer. Quando eu dou oficinas de teatro, Rita, eu adoto há alguns anos, quando começa a oficina, eu nunca pergunto de onde a pessoa vem, há quanto tempo de teatro fez, ou isso, a experiência. E isso é a melhor coisa, porque tu horizontaliza. E quando tu traz essa questão de que não interessa a história da pessoa, é outro lugar que nós vamos chegar, é outra forma de comunicação, eu acho que isso nos provoca e nos permite atingir outros graus de relacionamento, né? Porque a gente é tão preso à nossa história pessoal, à nossa autoimportância ou à nossa baixa autoestima e esses julgamentos e etc., a importância de conseguir chegar nesse lugar de, ok, não interessa, nós estamos aqui, a gente está respirando, somos seres humanos, ponto. Eu fico louca para muito mais conhecer vocês, as duas. Rita, eu quero aprender muito contigo e dizer, Roberta, que me interessa esse trabalho profundamente e que tem outras pessoas que se interessam também. Dizer a vocês que a gente pode juntar forças para continuar contribuindo de alguma forma por um mundo mais justo, mais digno, mais humano. E dizer para vocês que eu estou encantada, que eu estou muito mexida. Nós vamos ter mais um episódio do podcast dedicado a presidiárias, porque a gente quer trazer mulheres detentas ou ex-detentas. A gente quer ouvir, a gente quer realmente, Roberta, como eu te falei, né, dar voz aos invisíveis. Como é que a gente faz uma pessoa dessas estar aqui com a gente e a gente poder conversar e ouvir dessa pessoa. Então, eu acho que essa nossa conversa poderia se estender por mais horas, mas nós temos um tempo limitado, de 1 hora que nós já estamos ultrapassando. Então, eu só tenho que agradecer, assim, profundamente. Então, eu vou pedir, fora a Roberta, para nos contar desse casamento com o presidiário, para saber tudo. Para terminar essa maravilha.
Então, Tá. gente, eu vou pedir que vocês, né, deem as suas palavras finais, a Beta, a Rita, a Paty, a Amanda, para a gente encerrar mais esse nosso capítulo dessa história tão rica. Então, eu no período mais horroroso, que foi durante a pandemia, no isolamento, dentro do isolamento, encontrei o amor. É um troço assim, assim no lugar que ninguém ia dizer que eu ia achar, né? Porque eu convivo com juiz, com promotor, com advogado, com essa galera o tempo todo, né? Trabalhando, que é o meu ofício é esse, e eu atuava como voluntária na APAC Partenon, que é essa da onde onde eu contei para vocês que teve essa experiência de teatro. Tem todo ano, né? Um dia, tô lá, entrei para fazer o trabalho voluntário, até tinha levado meu filho, que tinha 8 anos na época, e tem um homem enorme, assim, grande. E eu achei ele lindo, mas eu olhei assim, ele foi me abraçar. Na PAC, o que a gente faz, tá? Quando a pessoa entra, a primeira coisa, a gente tira as algemas. Aqui no Brasil, os presídios, eles andam sempre algemados e tem que andar olhando para o chão, não pode olhar para quem tá ali, né, para o visitante, ou para a guarda, não pode olhar. E na PAC é o contrário, a gente tira as algemas, pede para olhar para cima, né, e dá um abraço em todo mundo que chega. E como eu cheguei, foi o primeiro dia, ele veio e me deu um abraço. A primeira frase que eu disse para ele: nossa, tu tá fedendo a cigarro, como tu tá amarelo? Assim. Ele fumava, na PAC não fuma, é proibido fumar, né? E eu saí, aquele dia eu saí, não sei por que cargas d'água, para comprar um medicamento para um outro preso e trouxe junto uma pastilha de nicotina. Quando eu retornei, eu entreguei a pastilha de nicotina para ele me perguntou quanto custava, e eu disse nada. E aí ele enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de dinheiro e disse assim: eu tenho dinheiro. E eu olhei para ele de cima a baixo, assim, aquele olhar bem arrogante, e disse: mas olha bem para mim se eu vou aceitar dinheiro de preso. Virei as costas e saí a passo. Ele tem guardado, até hoje, aquela pastilha de nicotina, e ele ficou pensando, eu vou chorar de novo, e ele ficou pensando: o que essa mulher tá me dando? Eu nunca ganhei nada de ninguém, por que essa mulher tá me dando um troço de graça? E ali ele foi se aproximando de uma certa forma, eu também fui me aproximando, a gente se apaixonou. Para te poder visitar a pessoa, eu tinha que me desligar como voluntária e me ligar como... Ligar, a gente significa tu ter uma ligação dentro daquele presídio para te poder entrar, né? Então eu não poderia mais entrar como voluntária, eu teria que entrar como familiar. E para aprofundar o relacionamento, teria que fazer ou uma declaração de união estável ou um casamento. Vocês estão falando com uma procuradora do Estado, né? Formação jurídica é casamento sempre, tá, gurias? Porque união estável só dá problema. Então é casamento, tu faz, desfaz, bem tranquilo. Aí a gente casou e eu não conseguia vê-lo, porque as visitas estavam suspensas. As visitas foram suspensas no dia 23 de fevereiro de 2020. Nós casamos no dia 8 de maio de 2020. E ele fez depois uma transferência da PAC de Porto Alegre para a PAC de Pelotas, então eu me casei virgem, fui consumar meu casamento em Pelotas 7 meses depois. Eu não tinha visto ele nem sem camisa, como eu disse para as gurias, e a gente está muito feliz. Ele deve estar saindo agora, acho que até o mês que vem, para progressão de regime, e vai vir para casa com o monitoramento eletrônico. Uau. E todo mundo sabe, a primeira coisa que eu fiz foi contar para o juiz, né? Chamei o juiz e disse: olha, eu enfiei o pé na jaca. Ele disse: o que tu fez? Eu me apaixonei por um preso. Ele disse: tu atolou o pé na jaca, tu não enfiou, tu atolou. Né? E muitos acharam uma coisa horrorosa, né? Não, é ruim, é isso, é aquilo, é o crime, é isso, e o teu filho, e aquela lá. Outros que já estavam mais acostumados a trabalhar com isso, a enxergar o ser humano, viram de uma forma diferente. Mas, e claro, eu enfrentei uma série de coisas, porque antes o meu olhar era de cima para baixo, né? É o procurador do Estado que está olhando ali, fiscalizando a legalidade que estão fazendo lá dentro. Agora, o meu olhar é de baixo para cima, porque eu sou a familiar. Então, tem muitas coisas que acontecem, mesmo dentro de uma PAC, que eu sei que não está correto e que eu tenho que ficar quieta. Porque se eu não ficar quieta, vai sobrar para mim ou vai sobrar para ele. Claro. E aí que vem vindo a invisibilidade, gurias. Porque aí você olha e você engole. Porque se você falar, se você expor, aquilo ali vai te causar uma dor maior do que se você engolir. Então,
eu inverti um pouco os papéis, mas eu tô muito feliz. E eu nunca me casei, é o meu único casamento, né? Nunca morei com ninguém. Vou morar agora, minha experiência vai ser agora quando ele vier para casa. E ele tá 20 anos preso. Então é um olhar assim, ele tá apavorado, ele tá ansioso, tá com medo, tá, né? Como é que vai ser agora quando eu sair? Porque a vida dele, ele foi preso muito jovem. Então, toda a vida adulta dele foi dentro de um presídio. Que loucura! E vocês imaginem a força que tem uma pessoa que consegue sobreviver 20 anos dentro desse ambiente. Meu Deus, que loucura, gente. Que loucura. Esse homem tem uma força, assim, eu tenho uma admiração tão grande por ele, porque amor deriva da admiração, né? A admiração tem 2 filhos, o amor e a inveja. Andam os dois de mão dada. Então eu tenho uma admiração tão grande por ele, assim, por ele ter conseguido, nesse ambiente que é o mais inóspito, o mais violento, o mais bruto, ter conseguido sobreviver. E, de uma certa forma, vicejar lá dentro. Né? Às vezes a gente entra nos embates, assim, a prisão ela é muito machista. O ambiente prisional aqui, pelo menos, ele é muito, muito machista. E aí ele casa com uma feminista, né? Então, às vezes, vem o choquezinho, assim. E aí ele tem essa abertura de saber que ele tem bastante coisa para aprender, e eu tenho essa abertura de saber que eu preciso ter muita paciência. E de que eu tô com uma criança, de uma certa forma, né? Tem coisas que ele precisa aprender em relação às mulheres, por exemplo. De como você trata uma mulher, de como você... Que loucura, Roberto, essa história. E que coisa linda. E como o ser humano, como nós somos passíveis de transformação, meu Deus do céu. Ai, Rita, dá tuas palavras finais, nós vamos ter que... É muito obrigada, Roberto, pela história. Eu vou vos ler um pequeno texto de uma poeta que ontem fazia 100 anos, portuguesa, que tem muito a ver com a Roberta, com o que você disse. Eu acho que eu sei de cor, mas vou dar aqui uma olhadinha se eu não souber. Mas eu vou dizer-lhe primeiro olhando para vocês, que é: creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo, de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio no céu azul que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Eu acho que esta frase, podemos acabá-la todos juntos dizendo isso. Creio que o amor tem asas de ouro, Roberta, e você é as asas de ouro desse homem. E ele as minhas. É muito bonita essa história, é muito bonita. Obrigada, porque eu acredito muito em anjos, e obrigada à minha Patrícia, que também eu encontrei, também é um anjo da minha vida aqui, que me fez conhecer estes anjos, e não há longe nem distância, como dizer, não há mesmo, não há longe nem distância, e nós estamos muito próximos. E eu sinto muito próximas de vocês, gostei muito, muito de estar nesta conversa, e vou enviar muita informação também para a Débora e tudo, acerca do nosso trabalho, do Errar é Humano. E é isso mesmo, e é tão bom reconhecer outros humanos. O teatro humano não é um sítio físico, não é nada, é uma atitude, é o reconhecer-me humano. Então, tenho aqui mais manas humanas, então muito obrigada. Muito amores! Obrigada. Que coisa linda, gurias! Nossa, não tem palavras para agradecer, porque vai além. Eu também, isso que tu acabou de dizer para a gente, meu Deus, eu também acredito nos anjos e nesse amor, né? O amor que a gente tem tanto pudor com a palavra amor, né? Mas o gostar já é amar, esse exercício de poder amar e dizer que ama. Gurias, só gratidão, e as minhas parceiras também, assim, amores meus. Obrigada, meninas. Eu tenho que falar uma parte
prática aqui do nosso encerramento. Fala, meu amor, fala, Não, pode deixar um beijo, agradecer também e dizer que a gente vai continuar em contato, porque não é só conversa, porque a gente não consegue ficar só conversando, a gente tem que fazer coisas. Então, eu sei que todas nós anotamos coisas e ideias, e após essa conversa, que vai estar disponível no Spotify, todos os canais, saibam todos que coisas vão acontecer, né? E só para reverberar ainda mais coisas boas no mundo, tá? E a importância da gente saber que estamos juntas, né? Saber que tu vai dar a mão e vai ter alguém para te dar a mão. Eu acho que isso é o que nos fortalece. E nesse momento a gente precisa estar com saúde. E o amor e o bom humor nos trazem a saúde, né? Que bom que estamos aqui. Então, esse foi o 3º episódio de Invisíveis Histórias para Acordar. Falar em facção, a facção do nosso projeto. Essa é uma facção do nosso projeto Invisíveis, que é o nosso podcast com Amanda Gatti, minha sócia amada do meu coração, Paty Souza e eu, Débora Finocchiaro. E essas divinas, lindas convidadas, Roberta Arabiani e Fonseca, e a Rita Vengorovius. Na técnica, nós temos o Babiton Leão na edição e tem também na técnica Gilmar Santos, a trilha de Cal Neto. Esse programa é gerado pela Rede Estação Democracia do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Democracia e estará disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar, no Spotify, Apple Music e Google Play. E Invisíveis, Histórias para Acordar, é uma coprodução da Companhia de Solos e Bem Acompanhados do Brasil e Casulo de Artes Performativas de Portugal, contemplado pelo programa Iberescena 2020-2021 de Artes Cênicas. Nos sigam, nos persigam, assistam o nosso espetáculo audiovisual, visitem as nossas exposições e estamos juntas. E viva a vida, viva o amor. Muito obrigada, muito obrigada. Quem quiser saber toda a programação e acompanhar o projeto, siga no Instagram, @Invisíveis Histórias para Acordar. Muito obrigada a todos, todas.